Oi, pessoal! Aqui é a professora Fernanda novamente. E aí, vocês estão animados para mais uma aula sobre cultura embatelada, a cinética da fermentação? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo anterior sobre fermentações embatelada, só que agora nós vamos focar em alguns aspectos que são bem interessantes da cinética da fermentação. Lembrando, caso tenham alguma dúvida, vocês têm meu número pessoal, podem mandar mensagem sempre que necessário e bons estudos. Vamos lá? Mas antes de começarmos a falar sobre equações, sobre fórmulas em que são interessantes para avaliar a cinética de um micro-organismo, vale a pena ressaltar ou relembrar algumas características da divisão celular, porque todas as equações que nós vamos analisar na aula de hoje, elas se referem a esse processo de divisão celular. As bactérias, elas se dividem por um mecanismo chamado de fissão binária, em que vai haver a formação de septos, ou seja, uma invaginação da superfície para o interior da célula, que vai fazer com que esta célula, esta bactéria, ela se divida em duas células filhas. Esse processo, no intervalo entre esse processo, existe o tempo de geração, que é o tempo necessário para que uma população microbiana duplique o seu número de células. Ou seja, é o intervalo de tempo que vai medir duas gerações microbianas consecutivas. E a gente vai aprender a calcular esse tempo de geração dentro de um processo fermentativo. Ainda introduzindo, vale esclarecer alguns termos para vocês. Primeiramente, crescimento. O crescimento é o aumento do número de células de uma população, enquanto que a taxa de crescimento ou velocidade de crescimento vai ser a variação deste número de células por unidade de tempo. Então, é uma velocidade com que essa célula estará crescendo. E também, tanto a taxa de crescimento quanto o crescimento em si, eles vão ser influenciados pela genética microbiana, ou seja, pelas características fisiológicas e metabólicas de cada micro-organismo. E também eles vão ser influenciados pelas condições ambientais. Quando as condições ambientais elas são ótimas, o crescimento ele não vai ser limitado. Mas quando há alguma limitação, o crescimento ele vai ser reduzido. Que limitações seriam essas? Poderia ser um pH que não é o ideal, uma temperatura que não é a ideal, a concentração de oxigênio. Qualquer influência nessa composição, nesses parâmetros da fermentação, pode levar a um crescimento reduzido. Então, o tempo de duplicação, ele também vai depender desses fatores, que é a genética microbiana e as condições ambientais. E isso é muito interessante ter isso em mente quando nós vamos avaliar a cinética microbiana, porque o tempo de geração ele vai variar ao longo da nossa curva de crescimento microbiano. E esse número de células, essa curva de crescimento microbiano, ela pode ser quantificada de inúmeras maneiras, como nós vimos lá em biotecnologia de micro-organismos. A gente pode avaliar o crescimento de um micro-organismo por contagem em microscópio, por contagem de colônias, por quantificação de biomassa seca, por exemplo. Então, existem inúmeras maneiras de avaliar este crescimento e essa taxa de crescimento. E esses dois fatores, eles vão ser influenciados pela genética e pelas condições ambientais. Entendido? E esse crescimento, ou seja, essa multiplicação da bactéria por fissão binária, ele pode ser representado graficamente em função do tempo. E essa seria a nossa curva de crescimento microbiano. Nesta curva aqui, nós podemos observar que no eixo Y, nós temos o log do número de bactérias. E no eixo X, nós temos o tempo dado em horas. Então, qual seria a fase em que as nossas células elas estão se dividindo mais rapidamente? Seria na fase lag, ou na log, ou na estacionária, ou na fase de morte celular? Isso mesmo, a fase em que as nossas células elas estão se
dividindo mais rapidamente, que elas têm uma maior taxa de crescimento, é na fase log, em que está evidente o aumento logarítmico ou exponencial da concentração celular, do número de células. Aqui na primeira figura, nós temos uma representação visual do aumento do número de bactérias durante um ciclo de 5 gerações. Observe que nós vamos desde a geração 0 até a geração 5. E observem também que o número de células ele vai dobrar em cada geração. É possível ver isso visualmente nessa representação aqui. E para calcular o número de bactérias, ou seja, o número de células, neste caso, basta a gente colocar 2 elevado a n, em que n seria o número de gerações. Observe que na geração 5, 2 elevado a n seria 2 elevado a 5, que dariam 32 gerações. Agora, aqui na figura B, nós temos uma representação, uma ilustração de como transformar este número de células no logaritmo na base 10 do número de células, que facilita na visualização gráfica de alguns resultados, quando nós estamos trabalhando com números muito discrepantes, muito grandes ou muito pequenos. Observe que na primeira coluna aqui nós temos o número de gerações, que aqui nós vamos até a 20ª geração, e aqui nós temos o número de células, que é dado pela mesma equação que foi dada na figura anterior, em que nós temos 2 elevado a n. E aqui nós temos o log de 10 do número de células, que vai facilitar a visualização deste aumento, a visualização gráfica, a representação gráfica deste número de células. E caso nós queiramos, ou se nós quisermos calcular o número de células a partir de um determinado momento, nós devemos utilizar essa equação aqui, em que é nt igual a n0 vezes 2 elevado a n, em que nt ele seria o número de células em dado momento, n0 seria o número de células iniciais, a sua concentração do seu inóculo, por exemplo, e n seria o número de gerações. Então, uma equação bem simples para a gente calcular qual que é o número de células em um dado momento. Como eu estava falando sobre facilitar a representação gráfica, eu me referia a algo similar a este gráfico aqui. Observe que neste gráfico nós temos 2 eixos y. No primeiro aqui nós temos o número de células, que seria a escala aritmética, dada por essa reta aqui verde. E no segundo eixo y, nós temos o número de células dada na escala logarítmica, que é representada aqui por essa reta em vermelho. Observe que é muito mais nítido observar o crescimento celular quando nós colocamos em log de 10. Como eu disse, a gente utiliza essa escala logarítmica quando a gente está trabalhando com números muito grandes ou muito discrepantes. Por exemplo, 1 e 1 milhão. Para a gente comparar esses números, fica mais fácil compará-los quando a gente está utilizando uma escala logarítmica. Então, os gráficos lineares, como esse aqui da reta vermelha, eles são mais fáceis de se obter alguns resultados para calcular parâmetros de crescimento ou para caracterizar o crescimento da população. Então, é mais fácil de se trabalhar com a cinética quando a gente está trabalhando em escala logarítmica do que quando a gente está trabalhando em escala aritmética. Agora, vamos prestar um pouquinho de atenção aqui nessa tabela laranjada, em que nós temos uma fermentação, um processo fermentativo, em que foi trabalhado desde o tempo 0 até o tempo de 10 horas. Eu quero que vocês imaginem que vocês estavam conduzindo este processo fermentativo. No tempo 0 aconteceu a inoculação, em que você inoculou um número total de 1 células. Aí, no tempo 3, essas células foram se duplicando por fissão binária, se aumentando, e você já tinha um número total de 64 células. E no tempo de 6 horas, a gente já tinha um número total de 4.096 células. Então, essas células elas foram aumentando numa quantidade exponencial.
Imagine que você está conduzindo esse processo fermentativo. Você fez a inoculação no tempo zero e a cada 30 minutos ou a cada hora você vai coletar uma amostra para quantificar o número de células que tem dentro desta amostra, dentro do seu fermentador. Você pode quantificar esse número de células por contagem em placa, por quantificação de biomassa seca ou por turbidimetria, da maneira que você achar conveniente ou utilizando aqueles equipamentos que tenha no seu laboratório. A cada vez que você contar o número de células, você vai representar como um ponto no seu gráfico. Então, quando você obtém os seus primeiros resultados, você vai obtê-lo nessa escala aqui, que é a escala aritmética. Mas lembrando que para facilitar os seus cálculos posteriormente, basta converter essa escala para a escala logarítmica. Só bater na calculadora log de 10 de 2, ou log na base 10 de 4, para todos os pontos que você coletou. Certinho? Então, eu acredito que vocês já estejam preparados para analisarmos alguns parâmetros de crescimento, alguns parâmetros da cinética de crescimento. Dentre estes parâmetros, um dos que eu considero mais interessante é o tempo de geração ou tempo de duplicação. Alguns autores falam tempo de geração, outros tempo de duplicação, e ele vai ser representado pela letra TD ou pela letra TG, mas querem significar basicamente a mesma coisa. Ele seria o período de tempo decorrido, a letra T, dividido pelo número de gerações neste tempo decorrido, certo? A gente viu lá no slide de duplicação celular em que nós tínhamos que o número de células em um determinado tempo ele seria igual ao número de células no tempo inicial vezes 2 elevado a n, em que n seria o número de gerações. Aqui tome muito cuidado, pois há muitos n's nessa equação e vocês podem se confundir. N maiúsculo é o número de células, N minúsculo é o número de gerações. São coisas diferentes, não é mesmo? Agora, a gente pode colocar isso aqui em função de N, em função do número de gerações e substituir nesta equação aqui. Para isso, a gente aplica logaritmo, nos dois lados da equação e a gente isola a letra n aqui nesta equação, em que vai ficar log de nt menos log de n0 dividido por log de 2. 1 dividido por log de 2 seria 3,3 vezes aí essa parte aqui de cima, log de nt menos log de n0. Então, a gente pega esse n que nós isolamos desta equação aqui e insere ele dentro da nossa equação do tempo de duplicação, em que nós vamos ter que o nosso tempo de duplicação é t dividido por n, logo t dividido por 3,3 vezes log de nt menos log de n0. Então, aqui a gente consegue calcular o nosso tempo de duplicação só a partir do número de células que nós temos naquele momento. Então, fica mais fácil de realizar os cálculos utilizando esta equação do que os cálculos utilizando o número de gerações, porque, como nós vimos, esse número de geração ele vai variar conforme várias características do meio ou do tempo de fermentação ou da concentração de nutrientes, temperatura. Então, é melhor a gente calcular a partir de variáveis quantificáveis, que a gente consegue contar, como o número de células. Entenderam? Qualquer coisa, podem mandar mensagem para mim. Então, vamos fazer uma pequena atividade para verificar se nós compreendemos mesmo este parâmetro de crescimento, que é o tempo de duplicação. Então, observem aqui este gráfico, em que nós temos um número de células no eixo Y e o tempo dado em horas no eixo X. E esse gráfico ele foi plotado a partir dessa tabela aqui, em que nós temos o tempo na primeira coluna e o número de células por ml na segunda coluna. Observe aqui nessa tabela que até o tempo de 3 horas não teve um crescimento significativo no número de células. O número de células começou a aumentar mesmo, a duplicar a partir de 3 horas.
Só que aqui neste gráfico a gente não consegue observar isso direito, porque este gráfico ele está plotado em seus valores absolutos. Talvez se nós tivéssemos plotado ele em logaritmo, nós conseguiríamos observar melhor essa variação aqui no número de células. E foi isso que nós fizemos. Aqui nós temos o nosso gráfico em que nós temos o logaritmo do número de células dividido pelo tempo. Nós transformamos cada um destes pontos aqui no log na base 10 para estes pontos. E observem que ficou muito mais fácil de entender como que está acontecendo este crescimento microbiano a partir deste gráfico. A gente sabe que ele já entrou na fase logarítmica aqui, a partir do tempo de 3 horas. E essa fase logarítmica, ela perdurou até o tempo de 13 horas. Então, qual que seria o tempo de geração, o tempo de duplicação celular dentro deste conceito? Nós vamos calcular o tempo de geração sempre considerando a fase logarítmica, certo? Então, a gente vai pegar o iniciozinho da fase logarítmica, que seria 3 horas, e o finalzinho da fase logarítmica, que seria 13 horas. Então, seria 13 menos 3 aqui no t, e embaixo nós temos o número de células. Aqui, o número de células no tempo t. No tempo t, neste caso, seria o número de células dados aqui no tempo de 13 horas. No tempo de 13 horas, o número de células era 1024. Então, log de 1024 menos... No tempo 3, qual que seria o número de células? No tempo 3, o número de células seria 1. Então, log de 1. Respondendo este cálculo, batendo tudo isso aqui na calculadora, nós teríamos que o tempo de geração, TD, seria de 1 hora, certo? Então, pessoal, eu vou parar a aula por aqui para que não fique uma aula muito grande, mas na próxima aula a gente vai continuar com esse assunto. Nós vamos ver um pouquinho sobre a taxa específica de crescimento, a velocidade máxima de crescimento. Então, aproveite esse tempo para tentar responder aquele exercício sobre o tempo de duplicação, para verificar se vocês compreenderam mesmo cada conceito, para dar uma observada também na nosso conteúdo complementar, que está lá no Moodle. E mais tarde vocês conferem a próxima aula, que é a nossa aula 5, sobre a taxa de crescimento específico, certo? Combinado? Então, aguardo vocês lá.